Vamos dar início, então, aos temas norteadores dessa teleaula? Vamos aos slides? Os temas norteadores dessa aula são como se comunicar corretamente com os surdos, vamos tratar das identidades surdas, da comunidade surda, da cultura surda e falaremos também sobre o bilinguismo e a educação de surdos. Observaram quanto interessantes são essas temáticas dessa teleaula? Vocês vão ter mais conhecimento sobre quem é o sujeito surdo, então vamos começar a estudar? Vamos? Olá! Vamos agora, então, à primeira temática que é de suma importância para a comunicação com a pessoa surda. Vamos aos slides para dar início a esse estudo? Como se comunicar corretamente com os surdos. Fale de frente, não olhe para o outro lado ao conversar, faça uso da leitura labial, esteja em um ambiente claro e com boa visibilidade. Então, vamos detalhar, conversar sobre cada item colocado no slide. Fale de frente, calmamente. Não adianta falar de frente para o surdo de uma forma acelerada, mas sim de forma pausada para que o surdo, ou sujeito surdo, consiga compreender com bastante calma, pois a movimentação da boca de forma acelerada pode atrapalhar a comunicação, sobretudo quando uma pessoa utiliza um bigode, uma barba ou algo assim que pode estar ali cobrindo a movimentação da boca. Procure fazer uma boa articulação com bastante paciência. No segundo item aqui colocado, diz que não olhe para o outro lado na hora de conversar com o surdo, pois toda a comunicação, todas as expressões acabam atrapalhando o processo de comunicação com a pessoa surda. Haveria, então, aí uma dificuldade de comunicação. O desvio do olhar para baixo, olhar para cima, acaba proporcionando uma comunicação com não tanta qualidade. O ideal, então, é sempre estar de frente. O terceiro item trata da leitura labial. Vejam só. A grande maioria dos surdos fazem uma leitura labial. Nem todos oralizam, nem todos falam. Depende do conhecimento anterior, depende do contato com o ouvinte, que vai fazer com que ele desenvolva uma boa fala e também uma boa leitura labial. Por exemplo, eu oralizo. Eu sinalizo. Alguns surdos apenas falam, outros apenas sinalizam. Então, é uma característica muito particular. Mais pra frente vocês vão conhecer mais sobre o assunto. O quarto item aqui elencado é um pouco confuso. Por quê? O que traz uma confusão na comunicação? Os ambientes. Por exemplo, numa balada, aquelas luzes, o ambiente escurecido, a comunicação não ocorre de uma forma qualitativa. Devido àquele ambiente, a luminosidade, a questão da pouca luminosidade, os ouvintes e os surdos acabam tendo dificuldade de se comunicar. O ideal, então, é que vocês estejam em um ambiente claro para que vocês possam ter uma comunicação melhor. Um ambiente que proporcione essa flexibilidade. Por exemplo, em uma janela, com uma grande claridade. Vejam só, uma grande claridade. Essa claridade pode apresentar ali uma sombra. E aquele ambiente também não é qualitativo para a comunicação. O ideal é que vocês escolham um espaço claro, sim, para que haja, então, uma facilidade na leitura labial. E a leitura labial também causa muito constrangimento à pessoa surda. Próximo slide. Continuando aqui no material. Não é preciso gritar. Use mudanças de tons ou emoções. Seja expressivo para demonstrar seus sentimentos. Caso não compreenda, peça para repetir. E, se for preciso, escrever. Chame a atenção da pessoa tocando em seu braço e não adianta chamar de longe. Retornando aqui nesse slide. Acompanhem comigo. Então, vejam esse primeiro item. Não adianta gritar. Ele não vai observar o som. Por exemplo, se está de frente, atrás, ao lado, os gritos não vão trazer nenhuma informação, porque o surdo, como o surdo não ouve, então não consegue perceber da percepção desses sons. Vejam só, a pessoa ouvinte, ela transmite através da sua voz todas as suas emoções, os seus humores, como diz no item número 2. Como que o surdo vai observar? Através da voz? Não, vai ser através das expressões. Por isso, essa mudança de tom. As expressões, por exemplo, quando uma pessoa está cansada, a gente observa pela expressão facial e não pelo tom da voz. Então, quando eu coloco o tom ali, eu quero dizer que ela é esclarecida, fica muito clara através das expressões faciais. O terceiro item, seja expressivo para demonstrar seus sentimentos, como eu disse, pois assim a gente acaba notando qual é a informação que o ouvinte está querendo nos passar. Existem algumas pessoas que são bastante nervosas, que são impacientes, e os surdos acabam percebendo isso e por isso não continuam, não se mantêm naquele determinado local para evoluir então numa comunicação. No próximo slide, por favor. Caso não compreenda, peça sempre para repetir e, se for preciso, escrever. Chame a atenção da pessoa tocando em seu braço, como dito anteriormente, e não adianta chamar de longe. Vamos conversar sobre esses itens agora, então. Eu compreendo que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o sujeito surdo. Algumas pessoas, inclusive, nunca viram uma pessoa surda. Mas para iniciar esse processo de comunicação, é preciso que haja bastante calma. Se for necessário, com muita paciência, repetir o que quer se falar, a informação que quer dar. Caso não haja sucesso nessa comunicação, caso não seja possível fazer a leitura labial naquele momento, ou por outras questões não seja possível a leitura labial, não tem problema, comunique-se então através da escrita, certo? Seria mais tranquilo. Veja só. Em qualquer lugar, seja no trabalho, em ambiente de trabalho, na escola, caso vocês estejam longe de uma pessoa surda, não adianta gritar. Lembra que eu expliquei anteriormente sobre isso? Não adianta, isso não vai funcionar. O ideal é que se toque, vá até essa pessoa surda com paciência e toque nela. Não precisa também encostar com um pouco de agressividade para não causar um susto, né? Nós vivemos no silêncio, de repente um toque mais agressivo pode nos assustar. Então chame, caso você seja uma professora, um professor de pessoa surda, toque. Ou procure então se aproximar, se aproveitar desse ambiente visual, pois o surdo tem uma boa visibilidade do espaço, nós ocupamos todo esse espaço aqui de visibilidade, então nós conseguimos perceber dessa forma. Como eu disse, não adianta chamar de longe, não adianta gritar, e vocês viram como é possível se comunicar, então, com a pessoa surda.
Vamos então ao tema número 2, sobre identidades surdas. Existem várias, e hoje vocês vão aprender. Vamos aos slides? Identidades surdas. Existe um critério clínico que trata a surdez como surdez leve, surdez moderada, surdez severa e surdez profunda. Vocês observaram? Venham comigo até os slides que eu vou conversar sobre cada item. Existe então um critério surdo que classifica a pessoa surda através do seu nível de surdez. Surdez leve, que consegue identificar palavras e tem então uma compreensão da fala. Em relação à surdez moderada, esse processo de comunicação através da audição, ela é um pouco mais delicada. Existem algumas falhas. Por exemplo, não se sabe, não consegue observar se essa palavra é dita com F ou V. Enfim, existe uma complicação. Quando o surdo, essa pessoa, esse sujeito, apresenta uma surdez severa, ela vai conseguir, então, observar alguns barulhos. Por exemplo, barulho de avião, quando acaba caindo algum objeto, mas não tem lembrança da fala humana, não tem conhecimento que possa, então, identificar a fala humana. Em relação à surdez profunda, este surdo vai ouvir o que? Sons que sejam mais graves, mais altos, e que causem, então, uma vibração corporal. Esses são os 4 critérios clínicos. Por exemplo, os fonos, outros médicos como otorrinolaringologista, eles classificam, então, desta forma. Né, como eu disse para vocês, é uma pesquisa muito antiga, né, de muita observação. E agora vamos ao próximo slide. Vamos falar sobre o critério linguístico, sobre os surdos que oralizam, surdos que sinalizam e surdos bilíngues. O conteúdo, esse critério linguístico, eu peço para que vocês me acompanhem aqui. A grande maioria da população ouvinte pensam que o surdo é assim, tem uma visão única. O surdo é deficiente, o surdo é incapaz, mas, de fato, quando se tem interesse e tem contato com a pessoa surda, observa que eles apresentam 3 critérios linguísticos. Surdos que oralizam, veja só, isso varia. Surdos que ensurdeceram, oralizam, continuam fazendo o treinamento da fala com um profissional, e a gente sabe que a qualidade da voz dessa pessoa, ela não é igual como a de uma pessoa que ouve 100%, mas eles oralizam. Existem algumas falhas, alguns problemas fonológicos, né? Existem surdos que sinalizam, que nascem surdos, que chamamos de surdos puros. Alguns, mesmo nascendo surdos, ainda oralizam, têm a capacidade de oralizar. Não é somente pelo o fato da pessoa não ter nascido surda que consegue desenvolver a fala, mas a família influencia fortemente nessa aprendizagem. Surdos que sinalizam com grande fluência, que não têm interesse também em se comunicar através da oralidade, pois a sua mão fala e através dela o processo de comunicação para ele é qualitativo. E a comunicação visual, que vai fazer a captação das mensagens que são recebidas. Por isso não dependem do aparelho auditivo ou dos processos de audição para a captação da informação, como acontece com as pessoas ouvintes. O surdo, então, se apropria dessas informações através da comunicação visual. Existem surdos bilíngues que aprendem a modalidade oral da escrita e também língua de sinais. Aos slides. Então, os tipos de identidades surdas. São 7. Identidade surda política, híbrida, flutuante, embaçada, de transição, diáspora e intermediária. Então, identidades surdas. Eu vou apresentar 7 identidades surdas para vocês. A primeira identidade surda, política. Identidade surda política. A segunda identidade surda é a híbrida. Híbrida, segunda identidade surda. A terceira identidade surda é a flutuante. Flutuante. A terceira. A quarta identidade surda é a embaçada. Embaçada. A quinta identidade surda é a identidade surda de transição. De transição. A sexta identidade surda é a diáspora. Esse é o sinal. Diáspora. E a sétima identidade surda é a intermediária. Intermediária. Eu vou explicar uma a uma de forma sintetizada para vocês. A identidade surda política trata do sujeito surdo que se aceita como surdo, que defende os direitos da comunidade surda, bem como da cultura surda, faz trabalhos voluntários para sua comunidade, participa de movimentos de criação de leis, de decretos. O surdo com a identidade híbrida é aquele que nasce ouvinte, tem conhecimento da língua oral e também da língua escrita, se comunica dessa forma e com o passar do tempo, por algum motivo, passa então a ser surdo. E daí ele fica naquele ambiente, não consegue mais ouvir, não tem conhecimento, tem dificuldade de comunicação, e quando encontra então uma comunidade surda, ela convive com tranquilidade nesses 2 ambientes. Jamais vai fazer opção por um. A identidade surda flutuante trata daquele sujeito surdo que não quer se comunicar em língua de sinais, ele acha que a sua audição ou ser ouvinte é importante, por mais que ele apresente dificuldade, convive então mais na comunidade ouvinte. A identidade surda embaçada trata-se daquele sujeito que não tem conhecimento de língua de sinais, nem mesmo de língua portuguesa escrita, e vive num ambiente deslocado. A identidade surda de transição trata-se do sujeito que nasce surdo ou ouvinte, que tem conhecimento da língua oral, entretanto não sabe o que aquela comunicação, aquelas informações, aquelas palavras significam. E quando entra em contato então com a comunidade surda, aprende língua de sinais, ele acaba se desenvolvendo e fazendo parte dessa comunidade, onde se sente melhor. Identidade surda diáspora. É quando o surdo convive com pessoas ouvintes, se comunica em qualquer ambiente, defende sim a comunidade surda, mas participa desses 2 ambientes. E a identidade surda intermediária é quando a pessoa não sabe o que quer. Ela vive ali oscilando entre uma comunidade e outra. Não tem conhecimento profundo da oralidade, da comunidade ouvinte, nem a surda. Essas são as 7 identidades. Vamos iniciar então o tema número 3, que trata sobre a comunidade surda. Aos slides. Os integrantes da comunidade surda. A comunidade surda é composta por surdos, por ouvintes
por intérpretes, por diversos profissionais, pela família e também comunidades religiosas. Os integrantes da comunidade surda. Os surdos, como dito anteriormente, os ouvintes, o sinal ouvinte é como se estivesse trazendo algo para dentro do ouvido, os intérpretes fazem parte, diversos profissionais, a família, ao sinal de família, observe, família, e também integrantes da comunidade religiosa. Os surdos. A comunidade surda é composta por surdos. Eles participam de movimentos surdos, defesa dos direitos do surdo. Vejam só, e essa comunidade de surdos, ela não é composta somente por pessoas que não escutam, mas sim por primos, familiares que querem estar participando dessa empreitada. Vejam só, existem intérpretes que trabalham fazendo a interpretação oral, outros como aqui no centro universitário que trabalham nas janelas de Libras, outros que fazem trabalhos como advogados, e que são de suma importância. A nossa comunidade não é feita somente de pessoas surdas não, mas ouvintes que querem estar fazendo parte, que acreditam na nossa língua. E também que acreditam no desenvolvimento desse sujeito surdo. Por isso que ela está aberta, sim, para profissionais, pessoas ouvintes que querem se tornar profissionais intérpretes ou tradutores intérpretes, fazendo a versão escrita das línguas de sinais. Então todos esses profissionais fazem parte da comunidade surda. Próximo slide. Comunidades surdas pluralizadas. Da igreja, da escola, do hip hop e de líderes. Comunidades surdas pluralizadas. Vejam só, eu disse para vocês que ela não é composta somente por pessoas surdas, mas existem vários ambientes em que esses surdos fazem parte. Por exemplo, existe a comunidade negra, existe a comunidade de pessoas cegas, como vocês já conhecem, comunidades religiosas, comunidade de pessoas que gostam de música. Quantas comunidades existem dentro do nosso país? Imagine no mundo, quantas comunidades existem? Veja só, comunidades surdas da igreja, observem o sinal, casa cruz, igreja, da escola, observem o sinal, casa estudar, significa escola, do hip hop, música sim, hip hop, e também de líderes, este é o sinal de líderes. Da igreja. O surdo, muitas vezes, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem esse conhecimento histórico, por isso, então, através da comunicação com o intérprete, que o convida para fazer parte desse determinado ambiente, vai, então, tendo conhecimento. Vale muito a pena. Na escola, também com o intérprete de Libras, ou não, se o professor for bilíngue, ele participa também dessa comunidade para que haja, então, mais conhecimento, mais maturidade. No hip hop, nada a ver? Uma pessoa surda, muitos gostam de música, sim. Música faz parte da arte. Forró, samba, por exemplo, inúmeras outras comunidades de música, né? De diferentes tipos de música. Mas como? Se ele não se apropria daquela comunicação oral. O surdo é muito esperto. Vejam só, observe. 2 momentos. Eles podem, então, pegar a letra daquela música, fazer a leitura, então contextualizar, ou ele pode fazer a leitura, não compreender, mas pedir para que esse intérprete, então, faça ali a tradução, faça o treinamento, faça um vídeo, ou presencialmente sinalize, e ele acaba participando dessa comunidade, não somente pelo ouvir, mas pelo contexto, toda a contextualidade trazida por essa comunidade. E os surdos gostam muito, mesmo sabendo que as músicas fazem mais parte da comunidade ouvinte. Surdos líderes, existem diversos. Surdos na política, existem líderes políticos, líderes dentro da escola, onde fazem um apoio, líderes em diversos cursos, em diversos momentos. E esse líder, então, vai fazer todo o processo de socialização. Existem só essas 4 comunidades? Não, existem outras. Vejam só, no Brasil, norte, sul, leste, oeste, todo esse contexto de cultura diferenciada, por exemplo, de samba, o surdo pode, então, participar de vários ambientes e várias comunidades. Vamos aos slides novamente? Então, conceitos de acordo com Strobel. Conceito de povo surdo e comunidade surda. Conceito de povo surdo, de acordo com a autora, venham aqui comigo no material, é de extrema importância e bastante interessante poder conhecer um pouco mais sobre os estudos dessa autora, que se chama Karin Strobel. Essa é uma professora doutora, e faz então inúmeras pesquisas. Trabalha na Universidade de Santa Catarina, e ela, em seu livro, faz inúmeras pesquisas e faz inúmeros conceitos em relação ao surdo, sua cultura. Seria interessante então que vocês pesquisassem no Google sobre a Karin Strobel e se apropriem de todas as informações que ela traz. A Karin Strobel é surda, professora doutora surda, e isso mostra para vocês toda a capacidade de desenvolvimento. Aproveitem também, gratuitamente, ali pelo Google, e pesquisem os artigos da Universidade Federal de Santa Catarina, do ano de 2009, coloquem o nome Karin Strobel, e vocês podem ler uma das suas obras, que é a História da Educação de Surdos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vai ser muito interessante, muito bom para ampliar o conhecimento de vocês. Em relação ao povo surdo, tradicionalmente, em um contexto histórico, as experiências dos surdos são muito diferentes, mas eles gostam de estar convivendo ali em seu povo, com o seu povo. E o conceito de povo surdo é diferente do conceito de comunidade surda, porque nessa comunidade, vocês podem então estar fazendo parte dela para que possam aprender e se comunicar com essa comunidade. Vamos então ao 4º tema, que vai tratar da cultura surda. Vamos aos slides? O que é cultura e o que é cultura surda? Vocês viram esse questionamento sobre cultura e sobre cultura surda? Então, o que seria cultura? Vocês têm conhecimento de que as artes, a religião, as tradições fazem parte da cultura. Por exemplo, cultura brasileira. Nós temos diversas músicas que fazem parte dessa cultura. Diversas manifestações culturais que fazem parte da cultura. Manifestações e apresentações artísticas. E o surdo, ele apresenta uma cultura? Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão encontrar inúmeros artigos que tratam sobre a cultura surda. Eu vou fazer então uma explicaçãozinha aqui para vocês. Em relação à cultura surda. Em qualquer ambiente, o surdo apresenta um comportamento e ele está sempre junto com um profissional intérprete de Libras. Isso faz parte da sua cultura. Em qualquer ambiente, seja político, seja em associações, ele vai estar então com esse profissional. Bom,
Em ambientes de trabalho, não precisa que esse profissional esteja ali a todo momento acompanhando o surdo, mas em determinados ambientes é possível sim, é preciso sim que haja a presença desse profissional, em outros não. Em ambientes formais, por exemplo, em escolas, esse profissional precisa estar presente. Em alguns momentos, não, quando uma professora, então ouvinte, tem conhecimento da língua de sinais e consegue se comunicar através dessa língua. Sobre cultura surda. Os surdos, a maioria das pessoas ouvintes pensam que a falta da audição traz uma incapacidade para a pessoa surda, para o profissional surdo. Vejam só, um surdo que mora sozinho, muitas pessoas não acreditam nessa capacidade, mas ele utiliza então de tecnologias como, por exemplo, a lâmpada que vai substituir a campainha, né? Aquela luz vai trazer uma informação visual e o surdo pode então fazer esse atendimento. Em relação ao processo de comunicação, a maioria das pessoas surdas dizem, os ouvintes falam, se comunicam no telefone e acreditam que o surdo não tem essa capacidade de se comunicar por conta da falta de audição. De fato, somente atender o telefone seria dificuldade, mas a comunicação poderia se dar por e-mail ou por vídeo. Vejam só, o surdo e o ouvinte apresentam 5 culturas diferentes, sobretudo pela língua, que é a L1 da comunidade surda, a L1 a primeira língua da comunidade surda, a língua de sinais, e da comunidade ouvinte é a língua portuguesa oral. Entretanto, quando um surdo tem, uma pessoa ouvinte tem conhecimento da comunidade surda, de quem é esse sujeito surdo, essa comunicação consegue ser assim bem tranquila. Aproveitem então e façam pesquisas para compreender com mais clareza sobre esses detalhes da questão cultural. Próximo slide. Aqui nós temos uma citação. O jeito do sujeito surdo entender o mundo e demodificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que a língua abrange ideias, crenças, costumes e hábitos do povo surdo, de acordo com Strobel em 2008, citado por Novaes em 2010. Observaram essa citação? Citação da autora Karen Strobel, e vocês podem então, a partir dela, observar que a comunidade surda apresenta assim uma cultura. Desde criança, desde a mais tenra idade, existem muitas pesquisas onde observam o processo de aprendizagem. Como essa pessoa conseguiu, então, aprender. Outras pesquisas sobre a questão das experiências visuais, já que a audição não traz informação alguma, mas a experiência visual sim. Isso faz parte da cultura surda. Todos os surdos são iguais? Não, eles apresentam características peculiares, que vêm desde a educação familiar, a educação escolar, e por isso existem, então, sujeitos surdos com culturas também diferentes. Façam uma observação. Uma criança ouvinte, vocês, ouvintes, todos os ouvintes são iguais? Ah, coitadinho, ele escuta, não tem capacidade. Existe essa comparação? Existe? Não existe. Então é importante saber que existem surdos com características diferentes, com interesses diferentes e que têm domínio do quê? De língua brasileira de sinais, no caso do Brasil, com bastante fluência, e também a língua portuguesa na modalidade escrita. Em relação à língua portuguesa. Bom, eles podem se apropriar dessa língua portuguesa através de aulas particulares, isso pode acontecer. Também a família pode influenciar junto com o profissional de fonoaudiologia, para que eles consigam então desenvolver a oralidade, e tudo isso faz parte da cultura surda. Existem sim algumas características parecidas entre a comunidade surda e ouvinte, mas a diferença principal é dada pela língua e pela então o não ouvir. Então, já percorremos os 4 temas anteriores e chegamos então ao 5º tema, que trata do bilinguismo e também da educação de surdos. Bilinguismo e educação de surdos, nós vamos conversar sobre a língua materna, a língua sinalizada, que seria a L1, a primeira língua, e as línguas oficiais enquanto L2, enquanto segunda língua. Observe então esses 3 itens. Língua materna. O que seria a língua materna? Oficialmente, de fato, na proposta de educação bilíngue e das pesquisas voltadas à educação de surdos, em relação à língua materna, o foco é uma pesquisa com as crianças. Antigamente não existia uma educação bilíngue, existiam pesquisas de pessoas ouvintes e também da comunidade ouvinte, mas não havia, então, uma resposta satisfatória. Alguns diziam que o surdo, então, tinha capacidade de aprender, outros diziam que não. Várias pesquisas e estudos voltados à metodologia de ensino. E então, nós temos hoje surdos com uma formação bem completa, com uma escolaridade bem completa. Vejam só por que isso acontece. A metodologia de ensino, anteriormente, dizia que o surdo não tinha capacidade de aprendizagem. Por quê? Porque o método era oral, o surdo tinha que oralizar para poder se apropriar do conhecimento. Então, a palavra bola era apresentada, aquela palavra para ele, e faziam com que esse surdo falasse, oralizasse essa palavra. Esse era o processo oral. Ele poderia até falar, mas não tinha compreensão. Por isso, então, pela falta de sucesso dessa metodologia, houveram várias pesquisas e chegamos então na proposta de educação bilíngue. Educação bilíngue para surdos. Como? Vamos dizer assim, a maioria das pessoas tem falta conhecimento em relação a essa temática, então eu sugiro que vocês façam uma pesquisa nos artigos da professora doutora Sueli Fernandes. Ela tem inúmeros artigos que falam sobre educação, proposta bilíngue. Vocês podem, então, se apropriar desses livros e vão entender com clareza sobre essa educação bilíngue. É uma pesquisa de muita qualidade. A professora Sueli Fernandes é ouvinte e trabalha, então, com essas pesquisas em defesa da educação de surdos. No segundo item, a língua sinalizada, a L1. No caso dos surdos brasileiros, a L1 é a língua brasileira de sinais. Vocês já sabem que essa seria a minha primeira língua, a sua primeira língua, a sua L1, a L1 de vocês seria a língua oral. E quando então se apresenta uma proposta bilíngue para o surdo, ele sinaliza e pode se apropriar também daquele texto escrito, que vai trazer para eles informações e uma compreensão maior sobre aquele conhecimento. As línguas oficiais, a minha língua oficial, no caso, a minha segunda língua seria a língua portuguesa. Vamos ao próximo slide. Proposta bilíngue. A educação bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos para a aquisição da Libras como primeira língua, L1, por crianças surdas, e a aquisição do português
como segunda língua, L2. O objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição necessária à educação de surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em Libras e concluir a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português. Vocês observaram essa citação, que foi retirada e extraída do documento oficial aqui do Brasil. Se não houver, então, uma proposta bilíngue, essa comunicação, a comunidade surda e a cultura surda vai, então, apresentar muitos prejuízos. É importante que haja, então, essa proposta de educação bilíngue para que haja, então, um desenvolvimento, uma evolução dessas pessoas surdas, dessas crianças surdas. Com quantos anos uma criança surda deve começar a aprender a língua sinalizada? Observaram esse questionamento? A criança aprende a língua de sinais, a sua primeira língua, de que forma? Com que idade? De 0 a 3 anos, ela consegue se apropriar, ter início à apropriação desses sinais como sua língua natural. Por exemplo, os apontamentos, os gestos, dessa forma que ocorre, porque o corpo fala, o corpo dá informações para essa criança e ela vai conseguir, assim, se comunicar. Vejam só. Por exemplo, em uma fazenda, a criança tem todo aquele conhecimento visual, a criança ouvinte consegue observar os sons, tem reconhecimento através dos sons. A criança surda, através da sua experiência visual, ela consegue sentir, então, o amanhecer e sentir, observar todos os acontecimentos. Essa é a primeira forma de comunicação, é através do visual.